Ah, meu Deus. Tamo assim. Deve ser a véspera do feriado. Véspera de feriado. Nosso entrevistado de hoje é o especialista que entende como ninguém dos bastidores do coração. Coração em movimento. Com a gente hoje está o Dr. Gustavo Reis Marques, cardiologista do esporte, referência em saúde cardíaca para atletas e quem ama se exercitar. É um papo muito importante hoje, hein? Antes de receber o nosso convidado, o Dr. Gustavo Reis Marques, ele recentemente, que é um jovem, não é ele. Recentemente, um jovem de 20 anos sofreu, e aí quero trazer a informação. Para dar o gancho, para dar o gancho aqui. Então, recentemente um jovem de 20 anos sofreu um mal súbito, faltando apenas 1 quilômetro para cruzar a linha de chegada da meia maratona de Porto Alegre. Infelizmente morreu, 20 anos de idade. Bom, esse caso, ele reforça a importância de entender os cuidados com o coração. E aí já aproveitamos para falar então da corrida e caminhada do Pequeno Príncipe, que está chegando aqui em Curitiba com percursos para todos os níveis, de 3 a 10 quilômetros, que vai ser em agosto. Na Praça Afonso Botelho, e vai incentivar a participação de famílias e crianças, oferecendo percursos de 3, 5 e 10 quilômetros, além de corrida infantil. É uma iniciativa linda e cheia de propósito, mas que também exige atenção. Por exemplo, domingo agora teve, a maratona aqui de Curitiba, um evento que teve o apoio da Banda B, da Rádio Jovem Pan também. E aí, doutor, o povo se empolga, vamos começar a correr. Inclusive, eu entrevistei pessoas ao vivo que disseram assim, tô vindo a primeira vez, foi lá buscar o chip, começou a comprar roupa. Para começar é assim mesmo ou tem que ter um preparo? Boa tarde. Ok, boa tarde em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, o convite, estou muito lisonjeado. Thaís, Jason, obrigado. Falar sobre esporte, sobre exercício, a promoção de saúde é sempre muito importante, né? Mas a gente precisa entender, e existe uma frase que diz que o exercício é vida, mas o exercício é vida quando você faz ele com segurança, tá? Então não é que a gente quer colocar um impeditivo para que as pessoas pratiquem o exercício, e a corrida ela é muito democrática, né? Então ela tem um fácil acesso para que as pessoas possam simplesmente botar um tênis e ir para a rua, caminhar, correr, então isso é muito bom. Porém, se você não faz isso com uma devida orientação, você acaba realmente tendo problemas que podem surgir nesse cenário, como infelizmente esse garoto teve. Nós sabemos que praticantes de atividade física que vão para um grau de competição, de alta performance, como foi o caso dele, inclusive precisam ter uma avaliação, e isso traz, inclusive, benefícios na prevenção de eventos. Então essa, infelizmente, é uma morte que era até mesmo prevenível se esse garoto tivesse feito uma avaliação prévia. Então o que a gente quer falar para as pessoas? A gente precisa promover o exercício. Exercício físico é fundamental para a nossa vida. Não há como você ser saudável sem a prática da atividade física, seja ela qual for. Não necessariamente a corrida, mas pode ser a bicicleta, o seu exercício de musculação, a sua natação, a modalidade que você gosta. Mas isso tem que ser feito após uma avaliação. E aí é importante falar, uma avaliação médica, né? Porque o pessoal só pergunta, qual exame que eu tenho que fazer? Não, a gente precisa fazer uma avaliação. Primeiro o médico precisa conversar com você, entender quem é você, entender todo o teu histórico, para daí sim, a partir disso, a gente poder entender qual é o caminho que a gente tem a seguir dentro dos exames que a cardiologia dispõe para a gente poder, aí sim, fazer isso com segurança. Independentemente de idade. Independente da idade, tá? Com relação à prática do exercício físico, quando você tem, por exemplo, indivíduos que têm um problema de saúde, abaixo de 35 anos, geralmente esses indivíduos têm um problema de nascimento. E que muitas vezes a primeira manifestação pode ser um evento grave como esse, e que são causas extremamente preveníveis de morte. E após os 35 anos, aumenta a incidência de problemas relacionados ao entupimento lá das artérias do coração, chamada de doença aterosclerótica, que quando em fases avançadas ou em evento agudo, causam um infarto do coração. Então essa distinção de idade, independente do período que o indivíduo quer começar, seja ele um sedentário ou alguém que já faz atividade física e vai aumentar a sua performance, essa avaliação, esse contato com o médico, ele é importante porque ele é protetor, ele é preventivo mesmo. E tem esse impacto muito grande, né? Porque realmente, se a gente está falando de promover saúde, a gente não vai dirigir um carro sem estar com cinto de segurança. Você não vai andar de moto sem estar com capacete. Você não pode fazer exercício sem ter uma avaliação médica. A lógica é essa. Sim. Ô, doutor, mas como explicar esse evento tão triste, né? Com um jovem corredor
em Porto Alegre. O que acontece com o coração? O que pode ter acontecido com o coração dele? Bastante interessante. Isso é um fator que, como eu disse, né, nessa faixa etária, então é um indivíduo de 20 anos e que já era praticante de atividade física, ele já tinha um problema cardiológico prévio que não era diagnosticado. Ele não sabia. Ele começou a correr e ele não fez, ao que parece, realmente avaliações prévias. E aí, o primeiro evento da doença dele foi manifestado durante a prova, aonde você, nesse cenário, imagina, o evento foi a meia maratona, né? Aliás, foi a Maratona Internacional de Porto Alegre, mas ele estava fazendo o circuito de 21 quilômetros. Ele já tinha percorrido 20 quilômetros em alta intensidade. Então, ele colocou o coração dele num grau de exigência muito significativo. E a partir daquele momento, ele começou realmente a exigir muito de um coração que já era doente e que sequer sabia que era doente. E aí, geralmente, nesses cenários, o que acaba acontecendo é uma arritmia súbita, que pode ser desencadeada por alguns fatores. E aí, infelizmente, no cenário dele, a gente sabe que a equipe médica tentou socorrer, fez os protocolos, mas ali já é uma condição em que, devido a todo o esforço e tudo que o esporte nesse grau, se não feito com segurança, traz, infelizmente, no caso desse menino, foi trágico. Coração dói, doutor? Dói, com certeza. Isso aí é uma pergunta que a gente ouve bastante no consultório e principalmente se você tem alguns sintomas, inclusive quando você faz exercício. Então, se você tem dor torácica, dor no peito quando faz exercício, se você tem sensação de muita falta de ar desproporcional ali ao que você está fazendo, sensação de palpitação, aceleração excessiva, tontura, durante a prática de exercício, pare imediatamente praticar atividade física e procure uma avaliação médica. Né? É importante que a gente possa avaliar o seu coração, entender se esse sintoma está relacionado a algum quadro de doença cardíaca, para daí sim fazer uma liberação com segurança. E o coração dói sim, Jasso, tenho certeza que sim. Não só de amor, tá? Pois é. Agora, é que eu já ouvi, né, doutor, assim, são muitos mitos que a gente tem em relação a um monte de coisa, né, em relação à saúde também. Que coração não dói, que quando dói é o fim, é o fim, acabou. Não, na verdade, assim, a dor é um alarme, como tudo no nosso organismo, né? Então, quando a gente ouve a dor, a gente tem que prestar atenção no nosso corpo, tentando conversar com a gente, mostrar alguma coisa. E aí, necessariamente, a ajuda, ela é necessária, ela precisa, né, ser alcançada. E no caso do coração, nós temos várias causas de dor no coração. Não é só lá a principal causa, que é o infarto ou a angina, né? Que é a dor causada pelo entupimento lá da veia do coração, que vai ser responsável por esse tipo de sintoma. Você tem outras doenças cardiológicas que podem causar dor, né? A gente viveu muito, por exemplo, na época da pandemia, um cenário em que os pacientes desenvolveram muito a inflamação do coração, chamada miocardite. Isso causa dor no peito também. Né? Uma dor um pouco diferente, por exemplo, a dor do infarto. Você pode ter uma dor causada, às vezes, por um processo de uma embolia no pulmão, que vai repercutir no coração. Então, dor no peito sempre é um sinal de alarme e precisa ser investigado, independente do estágio de vida que o indivíduo está, se é jovem, se é criança, se é idoso. E a avaliação médica é mandatória nesses casos. Ansiedade e tristeza podem afetar também? Podem causar dor no peito, né? Os mecanismos que isso leva a um quadro de dor no... Pois não, Thaís? Então, daí vem aquela pergunta ouvinte. Mas aí, como é que eu vou saber se é o coração ou se eu estou num estado de ansiedade, É muito bom. Eu trabalhei muito tempo na emergência cardiológica do hospital ali, que eu trabalho há muitos anos, e eu sempre falei isso para meus pacientes. A pessoa chega lá, às vezes, achando que tá dando um negócio. Exatamente. E aí o paciente fala, mas como é que eu vou saber? Eu falo, o seu papel aqui é me informar, porque quem tem que descobrir é o médico. Tá? Então isso é importante. Se você teve dor no peito, não importa se você está achando que é ansiedade, se você foi ler na internet, que acontece muito, o paciente busca orientação na internet, procure avaliação médica. Tá? No momento que você está com a dor, você tem a oportunidade de ser avaliado pelo médico, fazer um eletrocardiograma, você poder fazer, se necessário, de acordo com o tipo de dor que é apresentado, você fazer avaliações de exames de sangue, que vão dar uma clareza maior naquele cenário. Isso vai ser muito determinante para a forma como a gente vai entender a dor do paciente. Ansiedade causa dor, como foi a pergunta? Causa semelhante à dor de um infarto? Muitas vezes é muito parecido o quadro clínico, tá? Porque a dor no peito, inclusive, com a sensação que a gente fala que é a dor do peito, com a opressão, aperto, que vem associada à falta de ar, numa crise de ansiedade, pela grande liberação de hormônios que acontece naquele momento, muitos desses sintomas são mimetizados pelo quadro de ansiedade. Então, isso é muito importante falar para os pacientes,
quem tem dor por uma crise de ansiedade não é que acha que está tendo a dor, que é psicológica. Não é. Ela é relacionada a uma liberação de hormônios no sangue, tá? Então existe de fato uma reação no nosso organismo e que isso proporciona naquele momento uma série de condições que levam a um quadro de dor exatamente porque tem essa liberação de hormônios. Então existe uma dor mesmo, tá? O Douglas Miranda lá do Sítio Cercado está perguntando, esporte cura? Esporte cura é uma pergunta boa. O esporte ajuda a gente a ter saúde sempre, né? Se feito com segurança. Agora, dentro desse cenário, a gente pode falar que sim, tá? Você tem pessoas, por exemplo, que tem um cenário de doença grave cardiológica e que estão na fila do transplante cardíaco. E aí você coloca esse paciente num programa de reabilitação do coração e esse paciente pode, inclusive, sair da fila do transplante. Olha que fantástico, né? Como o exercício bem direcionado, o exercício bem feito, ele tem um impacto enorme na vida do paciente, podendo, inclusive, tirar ele de uma fila de transplante, como um exemplo aí. Doutor Gustavo, essas condições muitas vezes são completamente silenciosas. Quais sinais pré-existentes poderiam indicar algum risco? Muito bem. A gente tem que sempre lembrar que a avaliação é importante. Então, conversar com o paciente, olhar para o paciente, entender aquele paciente. Se você tem um paciente que você conversa, por exemplo, tem um histórico familiar importante de doenças do coração, um paciente que já tem um histórico importante de hipertensão na família, de pressão alta, paciente que já tem um histórico importante de colesterol, né? Então, são cenários em que mesmo sem você ter a chance de, num primeiro momento, ter um exame ali à disposição, você já vai colocando um alerta ali na tua avaliação em relação ao que esse paciente precisa, né? Dentro da tua avaliação e na sequência dos exames que você vai pedir. E essa questão da doença cardíaca ser silenciosa é muito interessante. Por quê? Para um grupo muito grande de doenças, a gente tem uma espécie de uma reserva em que o nosso coração ele vai se adaptando e vai mantendo aquele organismo funcionando. Só que chega um momento em que você não tem mais a reserva e aí é quando o copo transborda. E aí começa a aparecer os sintomas. E aí o quadro, muitas vezes, já é um quadro que está muito avançado. Porque quando começam a surgir os sintomas, infelizmente, muito tempo se perdeu no cuidado do paciente dentro dos vários tipos de doença cardíaca que a gente pode ter com um cenário parecido com esse que vocês comentaram aí. Doutor, eu sou um cara sedentário, né? Quase não faço nada, me movimento pouco, mas decidi participar lá da meia maratona lá do Hospital Pequeno, da corrida do Hospital Pequeno Príncipe lá em agosto. Vamos lá. Como é que eu começo a me preparar? Pergunta bem interessante, a gente ouve muito isso, né? Então, o primeiro ponto que a gente mais falou aqui, tem que ter avaliação médica. Primeiro, vai no médico, faz uma avaliação, para o cardiologista falar assim, tá tudo ok, pode começar a treinar. Mas daí como é que eu faço? E se for, mesmo que for a caminhada? Mesmo que seja a caminhada. Mesmo que for jovem. Mesmo que seja jovem, tá? Como a gente falou, existe um grupo de doenças cardíacas que são silenciosas, que precisam ser avaliadas. Por exemplo, pressão alta. Muitas vezes é muito comum. Eu, antes de vir para cá, estava fazendo teste de esteira. 2 pacientes com menos de 30 anos que estavam com pressão alta antes de começar a caminhar na esteira. Então, isso já serve como um rastreio. Então, você só... Não quer dizer que ele não pode fazer exercício. Mas, a partir daquele momento, ele é direcionado para um tratamento para controlar o quadro de hipertensão e aí, sim, poder começar a fazer exercício com segurança. Então, vamos lá. Quer começar a fazer corrida, né? Primeiro passo é devagar. Você não vai virar um maratonista em um mês. Né? Então você precisa saber dosar isso e ter o acompanhamento e a prescrição do exercício sendo feita acompanhada. Então, mas 5 km dá para fazer, né? De saída é perigoso, porque perigoso. Existe também a questão ortopédica, não é só a questão do coração. Tá. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que ir galgando ali a jornada. O que a gente fala? Aumentar 10% por semana é uma boa média geral. Os professores de corrida das assessorias vão ficar meio bravos comigo, mas é mais ou menos por aí, tá? Então você começa a caminhada. Então você começa caminhando uma média de 30 minutos depois que você fez a tua avaliação. E nesses 30 minutos a gente vai fazendo ciclos. Então você anda 4, corre 1 devagar. Anda 4, corre 1 devagar. Por uma semana. Na outra semana, a gente pode, de repente, aumentar 10% do percurso ou anda 3, corre 2. E você vai vendo como você fica. Devagar. Porque se você quiser correr rápido demais, teu organismo não está preparado. E aí você pode ter problema. Muito bem, vamos atender aqui, doutor, mais perguntas aqui dos nossos Tomara que ouvintes. Tenha bastante perguntas. Tem, as perguntas estão chegando aqui, doutor. Estão chegando aqui. Pode mandar, viu? 98407-0550,
0550. Boa tarde, Jasso e Thaís. Uma pergunta para o doutor. O coração dói no peito ou próximo acima do estômago, que muitos falam? O Ademir de São Mateus do Sul está perguntando. Pergunta muito boa essa. Eu costumo brincar lá que a gente tem no hospital os residentes e a gente sempre fala, da ponta do umbigo até a ponta do queixo pode ser coração. E inclusive com irradiação para o braço. Por isso que muitas vezes o paciente sentir algo nessa região e achar que sabe o que é, é gastrite, eu tô com ansiedade, gases. Vai no médico, procura avaliação. Às vezes está dando alguma coisa grave. Pode ser. A doença cardiológica ela pode se manifestar de maneiras atípicas que a gente chama, nem sempre somente com uma dor no peito, às vezes uma falta de ar súbita, às vezes uma sensação de tontura, como a gente falou, pode ser um sintoma cardiológico. Então, realmente... E por que a gente coloca isso tão em pauta? Porque, infelizmente, ainda são as causas de principal mortalidade no mundo das doenças cardiovasculares, né? Então, a gente tem um papel muito importante em alertar a população, em passar essa informação adiante para que as pessoas fiquem realmente mais alertas com esse quadro clínico. Essa seria a minha orientação nesse sentido. Então... Tá certo. Doutor, respondendo a pergunta aqui do Paulo, de São Mateus do Sul, a Elza Sueli está dizendo, boa tarde, eu quero perguntar para o médico se quem fez cirurgia de sopro pode correr, porque a filha da Elza correu 21 quilômetros e saiu bem. Tá, olha só, isso é muito bonito de ver, né? Quando você tem pacientes com uma condição especial, como esse caso dela, a doença de sopro no coração, ela pode ter várias causas, e principalmente lá na fase de criança, como a gente viu aí. E uma vez corrigido o problema, esses pacientes geralmente têm acompanhamento médico. Então, acredito que no caso dela, ela deveria ter uma liberação ali junto ao médico para fazer essa proposta. Mas, indo um pouquinho adiante, a gente tem cenário de vários tipos de pacientes que não só necessariamente fazem uma cirurgia corretiva como essa, mas que passam por um infarto e colocam lá um stent no coração após uma angioplastia, ou que fazem uma troca de uma válvula no coração e que podem fazer atividade física e que devem fazer, né? Imagina que a gente falou o quadro mais grave de uma doença cardíaca, em que você vai para um transplante cardíaco e você sai do transplante fazendo exercício. Então, se realmente... Agora, sempre lembrando, essa paciente ou qualquer indivíduo tem que ter o acompanhamento. Porque não é o fato de chegar bem, né? Infelizmente, o nosso menino lá, até o quilômetro 20, estava bem. Faltava 1 quilômetro para ele concluir o percurso e, infelizmente, teve um evento ruim, né? Doutor, a gente está aqui já com o nosso tempo avançado, na verdade. Tem aqui vou ter que fazer essa última questão aqui. Formigamento nas mãos pode ser sintoma de problema de coração? Está perguntando o Eduardo do Buqueirão. Essa pergunta a gente atende muito também no consultório. É interessante porque, assim, o formigamento pode ser do coração, mas é improvável que seja do coração. Outras causas muito mais comuns, como, por exemplo, a gente comentou aqui, a ansiedade, alterações até mesmo neurológicas, podem causar formigamento na palma das mãos, ou nos dedos especialmente. O problema do coração pode, mas é uma causa bem improvável. Muito bem, obrigado, doutor Gustavo, pela sua atenção com o nosso ouvinte, com a gente aqui da Rádio Banda B, do programa Banda B Cidade, comigo, Jasson, com a Thaís. Obrigado. E o senhor pratica... Sou praticante de atividade física, faço musculação, faço corrida de rua, participo da corrida. Faz maratona ou meia? Não, maratonista já cumpri os 42, 195? Contadinho. E para deixar aí pro pessoal, quem quiser acompanhar, a gente vai ter uma jornada agora, em novembro é a Maratona de Curitiba, né? E eu vou participar, né? Então a gente vai mostrar esse ciclo aí. Quer deixar algum endereço aí das redes sociais e tal? Obrigado pelo espaço. DR Gustavo Reis M, o meu Instagram, tá? E ali a gente faz exatamente essa conexão entre o Gustavo pessoa e o Gustavo médico, mostrando a rotina de treinamento e como que é essa prática do exercício. Então não é só propaganda, não. A gente quer que todo mundo faça exercício, mas todo mundo faça exercício com segurança. Obrigado, doutor Gustavo. Um grande abraço. Bom feriado para o senhor. Muito obrigado pelo Banda B de portas abertas sempre. Só chamar que a gente está aí. Então, muito obrigado. Bom. Obrigado. Hora do trânsito.